Agora, hoje nós teríamos que ver algumas considerações importantes sobre a paciência, que é muito bem expressa como necessidade de nós nos tornarmos pacientes, é muito bem expressas por aquele que, quando foi encarnado, era o esposo de Maria. Aquele esposo de Maria, que naquela encarnação como esposo de Maria se chamava José, teve muitas encarnações, mas muitas mesmo. E como era um ser a serviço, e como era um ser evoluído e de extrema bondade, de extrema perfeição interna, ele conseguiu, ou aconteceu, dele manter alguns corpos nos mundos internos que ele usava naquelas encarnações. Então, apesar daquele ser não estar mais encarnado, há videntes que o veem com o corpo de São José, compreende? Porque hoje, por exemplo, ele é Antuak, que não tem corpo físico. Mas Antuak mantém vários corpos dele que usou nas encarnações passadas. E esses seres são tão avançados, tão evoluídos, que eles mantêm o corpo a serviço e mantêm o grau de consciência que eles tinham naquele tempo, naquele corpo. De forma que Antuak, se quer expressar um certo nível de consciência e a energia que ele dispõe hoje, ele fala conosco de outra forma. Fala conosco através de um canal. Ou fala conosco diretamente com aqueles que podem captá-lo. Agora, ele mesmo, como São José, mantém o corpo daquela época nos outros planos e mantém também a energia de São José, compreende? São José não desapareceu. Nada desaparece. É que o que não desaparece fica aí desaparecido. Mas o que desaparece e continua servindo e continua sendo guiado pela sua consciência maior, isso está aí com o corpo. De forma que Antuak fala conosco de uma forma hoje, não é? Mas ele pode usar também a forma que ele tinha quando era Saint Germain e falar com a energia de Saint Germain. Falar com aquela energia que hoje ele dispõe de outra. Então ele fala como Saint Germain para certos assuntos. Bom, estão acontecendo coisas na França neste momento que Saint Germain deve estar muito ocupado por lá. Mas aqui ele está falando como São José. Então é muito interessante para nós como estudo isso. Inclusive a energia que São José exprime com aquela energia que ele tinha, aquela extrema pureza, né? Aquela extrema falta de malícia, aquela extrema falta de mecanismos, principalmente mentais. Então, aquela pureza na sua expressão é muito importante como estudo. E vemos que hoje uma coisa enviada por Antuak tem outra energia, não é? Então aqui São José, eu estou explicando isso para não parecer estranho que a gente está dizendo São José disse. Sim, disse mesmo, mas usando o corpo, a energia e a sabedoria que ele tinha naquela época, que é a que nós precisamos agora neste assunto. Talvez Antuak acha que para nós ouvirmos alguma coisa sobre a paciência, é melhor a energia de São José do que a dele. Porque ele tem uma paciência conosco sideral.
porque nos suporta desde que fundou a figueira. De forma que a paciência dele nós já conhecemos de que grau é. Mas essa paciência não é a mesma que precisa para cuidar desse assunto. Então ele está aplicando aqui a energia de São José. E São José, através da vidente Irmã Lucia de Jesus, São José, que é um canal muito adequado para canalizar São José. Ela tem um canal adequado para isso. Porque os canais são todos muito diversos, não é? Os canais não são iguais. E não se compara um canal com o outro. Então, São José pode encontrar em um canal mais fluidez, mais facilidade, energia mais adequada para ele se comunicar. E o outro, ou algum outro, pode ser até mais experiente, mas não tem a mesma energia. Então, existe a diferença entre os canais e, às vezes, a mesma entidade usa diferentes canais. Quando ela quer transmitir em um tom, usa um canal. E quando ela quer transmitir outro tom, ela usa o outro canal. E também a entidade faz isso como instrução. Porque talvez não fosse correto, não é? Uma entidade usar só um canal. Porque os outros canais também têm que aprender com ela. Então, isso, São José pode, além de se manifestar por Irmã Lucia, pode se manifestar por algum outro, como parece que já se manifestou. Mas é a energia que deve combinar. E é também a disposição do canal que indica isso. Às vezes, um determinado canal está disponível e às vezes ele não está. Porque às vezes ele está com problemas próprios, ele está meio, desculpe o termo, meio entupido. Então aí a entidade usa o outro. Não é? Usa o outro não porque não tenha paciência de usar um canal entupido, mas usa o outro porque precisa de uma energia sem muitos percalços. Bom, mas aqui São José usou Irmã Lucia e vamos ver por quê. Ele diz: não se cansem de esperar. Não se cansem de esperar. Isso é uma frase que está imbuída de muitos significados. Porque a gente acha que pode esperar. Mas depende. Depende do que você está esperando e depende do teu estado naquele momento. E ele diz, em princípio, não se cansem de esperar. E aí ele vai agora discorrendo, não é? Por que não se cansem de esperar? Pois o Espírito de Deus arrebata de surpresa. Então você está esperando um contato. Está esperando o Espírito de Deus, né? Porque um contato não deixa de ter o Espírito de Deus ali autorizando. Então, o Espírito de Deus pode chegar de surpresa. Então não se canse de esperar. Porque se você espera com paciência, sabe, o Espírito de Deus vai descer quando tiver que descer. E se você perder a paciência, você não está mais em ordem se ele chegar de repente. Não é? Você perdeu a paciência, você ficou aflito, você ficou impaciente. Então o Espírito de Deus passou e não pôde descer, porque você não soube esperar. Então, não se cansem de esperar. O Espírito de Deus arrebata de surpresa aos que são perseverantes em seu caminho. Então, não se canse de esperar, seja perseverante. Ser perseverante quer dizer estar disposto a esperar a vida toda
mesmo que não aconteça, ele continua esperando, ele é perseverante. Então, o espírito, ele é perseverante quando ele espera o que for preciso. E mesmo que ele saiba que vai esperar sempre, ele continua perseverando. Veja o que é não se cansar de esperar. Não é questão de horas, nem de momentos. Às vezes é questão de muito mais tempo. Não se cansem de esperar, pois o Espírito de Deus arrebata de surpresa aos que são perseverantes em seu caminho e com paciência aguardam os frutos de todo o bem semeado ao longo desse trajeto. Isto é, você tem consciência que já viveu certas coisas. E você tem consciência que tudo que você vive dá os seus frutos. E com paciência você deve aguardar esses frutos. Os frutos das ações, os frutos positivos ou negativos, nem sempre chegam de repente. Às vezes você faz uma ação agora, às vezes o fruto vai se vendo simultaneamente, à medida que você age. Mas às vezes você age e o fruto vem mais muito depois. Nós temos ações cujos frutos vão aparecer na outra vida. Então veja que precisamos saber esperar, hein? E nós não temos consciência dessas coisas. Nós não temos consciência, por exemplo, que o fruto de uma ação, o resultado de uma ação, só vai aparecer numa outra encarnação. Nós não sabemos dessas coisas. Então temos que estar muito bem informados e não cansarmos de esperar. Porque você pode fazer uma coisa hoje e como aquilo só ia frutificar na outra vida, você perdeu a paciência, cancelou aquilo e aí não vai mais aparecer. O plano tem que arranjar um outro que faça aquilo para que aquilo surja. Então, não se cansem de esperar, pois o Espírito de Deus arrebata de surpresa aos que são perseverantes em seu caminho e com paciência aguardam os frutos de todo o bem semeado ao longo desse trajeto. Porque quando se aguarda uma coisa, não, quando se espera uma coisa, aquilo pode ter tido reflexos em vidas passadas e você precisa esperar, aguardar o momento daquilo chegar. Porque aquilo está numa outra organização de tempo e aquilo está dependendo de outras leis. E com paciência aguardar os frutos de todo o bem semeado ao longo desse trajeto. Veja que ele está falando bem no nosso nível, hein? Porque num nível superior não se espera por fruto de nada, né? Você faz o bem e pronto, e esquece. E aí, de repente, o bem te arrebata de surpresa. Mas, e nós estamos sendo educados para não termos expectativas, né? Nem para receber resultados das ações. Então veja que ele está falando num nível bem adequado, bem preparatório. Então, ele repete, não se cansem de esperar, pois o coração cansado vai perdendo a esperança. Se você fica muito aflito e não tem paciência e se cansa de esperar, seu coração fica cansado. Sua consciência não quer esperar. E por ela não querer esperar, o coração vai ficando agitado. E aí o coração vai perdendo a esperança. Vocês sabem que essa área do coração é muito importante, não? A área é muito importante e a gente precisa ter muito cuidado com o coração. Não deixar o coração cansado porque o ego está com pressa, porque o ego está impaciente. E a impaciência do ego
pode ir lá cansar esse coração. E o coração, à medida que vai ficando cansado, vai perdendo a esperança. E se o coração vai perdendo a esperança, a alma vai ficando ali dentro se sentindo um pouco mal. O coração cansado vai perdendo a esperança e com ela também a divina chama. Então a divina chama, segundo São José, pode ir apagando dentro do coração. Precisa ter cuidado com isso. Você vê, um ego impaciente pode dar como resultado a divina chama e no coração ir apagando. Preciso muito cuidado com o ego. Mas para ter esse cuidado com o ego e para poder controlar o ego, é preciso que você não esteja identificado com ele, né? Porque se você está identificado com ele, você também está impaciente, aí está tudo perdido. Então, o coração cansado vai perdendo a esperança e com ela também a divina chama, que com humildade se manifesta lentamente em cada interior. Dentro do nosso coração, muito lentamente, vai começando a acender essa chama. E essa chama no início é muito delicada. Então essa chama começa a brotar em nosso coração, essa chama começa a aparecer, mas por impaciência você pode fazer com que essa chama apague, que essa chama retorne, volte. E aí tem que esperar um pouco para que essa chama torne a acender. O terceiro parágrafo, ele continua começando com não se cansem de esperar. 3 vezes, em 3 casos, ele disse não se cansem de esperar. E não parem jamais de semear novas obras de amor e de unidade. Porque está acontecendo alguma coisa, não por isso você deve parar de semear novas obras de amor e de unidade. Se você está esperando uma coisa para depois semear novas obras, você está completamente fora de caminho. Você não precisa esperar. Você não se canse de esperar, fique esperando pacientemente porque senão não pode surgir uma coisa nova de repente. Mas você às vezes quer concluir aquilo porque você é humano, impaciente, mental, então quer aquilo resolvido. Não, você não se canse de esperar por aquilo. Se tiver que esperar por aquilo eternamente, espere. E por isso não vá deixar de semear novas obras de amor. Semear novas obras de amor e de unidade, com a alegria no coração. Então veja, que algo que a gente está esperando, não deve cansar de esperar e não deve parar tudo porque está esperando aquilo. Porque tem outras coisas que podem surgir, tem outras coisas que podem acontecer e que não precisam depender daquilo que você está esperando. Não se cansem de esperar e não parem jamais de semear novas obras de amor e de unidade com alegria no coração, pelos frutos que virão sem data marcada. Porque ou você está disposto a semear sem depender de resultado, ou está dependendo de resultado. E para aqueles que estão dependendo de resultado, ele está dizendo isso. Que eu sei que você está dependendo de resultado, o resultado não está aparecendo, e você não se canse de esperar. Vá fazendo as outras coisas, não pare por causa disso. É muito comum na vida que você fica esperando que uma coisa aconteça para você começar a fazer outra. Nós somos muitos, nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não tem que esperar o resultado da primeira para começar a segunda. E a segunda também ainda não deu resultado, não quer começar a terceira, por quê? Comece. E não se canse de esperar. Porque cada coisa tem o seu curso, cada coisa tem o seu tempo. E você vai ser muito limitado se tiver que parar, porque a primeira coisa ainda não deu resultado. Bom,
Aqui, agora, depois que ele diz, não se canse de esperar, 3 vezes ele entra no seguinte aqui. Hoje, trabalhando com plantios que desconhecemos. Então hoje nós podemos estar semeando coisas que nós não sabemos o que são e não sabemos o que vai dar. Ele está se referindo naturalmente a coisas positivas, né? A coisas do plano. Não está se referindo a coisas que não são. Então, estão hoje trabalhando em plantios que desconhecem. Muitas coisas a hierarquia está nos pedindo, a hierarquia está nos indicando e não está nos explicando para que aquilo serve. Ou se está explicando aquele mínimo. Mas nós desconhecemos para o que estamos trabalhando na realidade. Porque o trabalho que você faz nos planos internos, você faz ou porque você está doado ao plano e faz porque faz, que seria o ideal, ou porque uma entidade pediu que você faça esse trabalho, explicou mais ou menos o que é, né? Mas, muitas vezes, a maior parte do que para aquilo vai servir nós desconhecemos. Estão hoje trabalhando em plantios que desconhecem. Mesmo quando a hierarquia nos explica por que orar pelas almas do purgatório, mesmo que ela explique o que nós vamos fazer na África, mesmo que ela explique certas coisas, tudo nós desconhecemos. Tudo não é conhecido. Ou porque não pode ser conhecido, porque nós atrapalharíamos, ou se fosse tudo conhecido, aquilo não nos facilitaria a ação. Enfim, por tantas coisas que nós desconhecemos, nós nem sempre sabemos a verdadeira razão pela qual estamos trabalhando. Agora, esse ser na encarnação de São José viveu todas estas coisas. Viveu todas essas coisas, de forma que ele está falando como um ser que foi trabalhado assim. Foi trabalhado assim. O tempo de cada semente plantada deverá ser um dia conhecido, o tempo que a semente leva para germinar. Então você faz uma ação e não sabe bem para que aquilo vai servir. Não tem consciência bem. Sabe que é positivo, que é para fazer e faz. Agora, além de não saber para tudo que aquilo vai servir, o tempo de cada semente plantada, você vai descobrindo depois que plantou. E depois também que não perguntou, hein? Porque se perguntou, já parou ali. Então, se você plantou e nada perguntou, com o tempo, com o desenvolvimento da semente ali embaixo da terra, você vai descobrindo alguma coisa. Como também a melhor forma de como estas sementes deverão crescer. Então você pode plantar uma semente e como você cansou de esperar, perdeu a paciência, largou aquilo, entregou para outro, foi embora, essas coisas que a gente faz. Então aí você não deu tempo para que as coisas acontecessem. E você deixou de saber, inclusive, por que você foi posto naquela ação. Porque você não soube esperar. Você não teve confiança de esperar. Você cansou de esperar pela explicação das coisas. Não lhes digo que tudo nesta hora segue por bom caminho. Isto é, nesta hora que nós estamos vivendo, agora ele está localizando bem o que ele está dizendo neste momento.
E ele acha que nesta hora nós vamos encontrar certas dificuldades que são próprias desta hora. E também que muitas coisas não estão seguindo para o bom caminho. E mesmo que uma coisa não esteja seguindo para o bom caminho, a hierarquia não deixa de dar a sua orientação, por causa da época em que estamos vivendo. Então, mesmo que uma coisa não esteja no bom caminho, como há muitas coisas que não estão no bom caminho, e que a gente vê ali a presença da hierarquia, ela está ali presente para evitar o pior. Mas não que vá sair daquilo porque não está no bom caminho. Aqui ele está nos convidando a fazer muito exame de consciência, porque nós podemos sair do bom caminho a qualquer momento sem perceber. Hoje. E não sei, está sugerindo que a hierarquia vai continuar, mas cuidado, porque não lhes digo que tudo nesta hora esteja seguindo no bom caminho. Então vamos pôr as barbas de molho, como se diz, não é? Porque ele está dizendo que nem tudo está bem, mas que eles estão dispostos. Está claro isso? Não lhes digo que tudo nesta hora segue por bom caminho, mas como pai e instrutor, porque ele se diz nosso pai também. Como ele foi pai de Jesus sem ser, porque ele nunca foi pai de Jesus físico, mas ele se diz pai de Jesus e se diz nosso também. Ele não nos fez como não foi ele que fez Jesus, mas ele se diz pai. E ele, então, é pai nosso também. E ele é um ser, então, que é pai, que tem vocação para pai. Porque ele só tem filho que não é dele. Jesus não era dele. E nós, muito menos. Então, não lhes digo que tudo nesta hora segue por bom caminho, mas como pai e instrutor, devo animá-los sempre a retirar as ervas daninhas com paciência. Não vá retirar impaciente, porque a raiz fica lá embaixo. Você com paciência vai retirando a erva daninha. Isso sempre, hein? Encontrou uma erva daninha, mesmo que você esteja esperando outras coisas, você vai tirar a erva daninha. Animá-los, devo animá-los sempre a retirar as ervas daninhas com paciência, com profundidade. Quer dizer, não tenha pressa de arrancar, porque fica um pedacinho lá embaixo, que depois vai rebrotar. Então, você vai com paciência, com profundidade, sem pressa, mas com vontade. Porque se você não tiver a energia da vontade, que é a energia que está na alma de todas as outras energias, a energia da vontade é a energia da criação. Então, tudo tem que ser feito com vontade. Porque se você vai pegar a erva daninha e faz assim, sem muita vontade, quebrou tudo, não sabe o que vai acontecer. Mas devo animá-lo sempre a retirar as ervas daninhas com paciência, com profundidade, sem pressa, mas com vontade. Quer dizer, a indiferença é uma coisa que realmente não está na lei evolutiva, a indiferença. Então é preciso ter vontade. Depois ele vai trabalhar esse assunto da vontade. Não chorem pelas grandes sementes das grandes árvores que secaram. Bom, aí ele já entra na questão das sementes, porque existem sementes que vão dar grandes árvores, existem sementes que vão dar aquelas plantinhas que são pequenininhas, que não são grandes árvores. E quando uma semente
da grande árvore seca, nós choramos. Ah, perdi um cedro do Líbano, por exemplo. A semente secou. Perdi um cedro do Líbano. Não chore o cedro do Líbano. Porque semente é semente do cedro e da plantinha. Você não chore. Não chore por nenhuma semente secar. Aqui semente é simbólico, né? Então, não chorem pelas boas sementes de grandes árvores que secaram. Mas cultivem aquelas pequeninas que hoje conseguiram brotar e que se manterão firmes, ainda que em época de muita seca. Porque o importante não é a árvore que vai dar. O importante é que a semente possa resistir à época atual. Isto é, pode ser uma pequenina semente que é para uma plantinha e ela deve ser cultivada porque elas podem conseguir brotar firmes ainda que em época de muita seca. E uma grande semente de uma grande árvore pode secar. Numa época como esta, com o sol como está, e com a falta de água que vai haver, não é? Então, pode ser que uma grande semente não resista e que aquela semente pela qual não se dá nada, que aquela atravesse tudo isso. Está nos avisando, hein? Vocês preparem isso na vida, porque tem gente que você não dá nada por elas. E o outro você espera não sei o quê. Aquele de repente seca. E aquele você não dava nada por ele, aquele vai resistir a tudo e vai virar planta. Entenderam? Nós devemos estar em posições muito dúbias, nós todos, para ele estar dando um exemplo como este. Bom, quando vocês estão nos jardins da evolução, ele nos considera todos umas plantinhas, umas sementes, umas plantas, e existe um jardim. Nós fazemos parte desse jardim. Quando estão diante dos jardins da evolução, existem muitos mistérios. No jardim da evolução, ele considera a evolução um jardim, porque ele é considerado também um jardineiro, né? Jardineiro de almas. Então, quando estão diante dos jardins da evolução, existem muitos mistérios que nós não conhecemos, não sabemos nem do que se trata. Mas ele já nos ensinou que se deve fazer do mesmo jeito, mesmo sem saber nada. Não deixe de fazer, porque aquilo é a tua tarefa. Então, quando estão diante dos jardins da evolução, existem muitos mistérios. Muitas árvores que aparentavam ser grandes são muito frágeis e necessitam de muito cuidado e proteção, enquanto as pequenas plantinhas sobrevivem aos ventos e às tempestades, às secas e aos grandes sóis. Vocês, falando de nós agora como grupo, interrompeu isto para nos lembrar. Vocês têm a graça de receber no coração o poder de Deus. Primeiro ele disse que a gente tem que ter um coração forte, não? E aqui ele disse, esses com os quais ele está falando, têm a graça de receber no coração o poder de Deus. Ele diz isto. Quando Deus nos pede uma coisa, ele já colocou no nosso coração o poder. E nós não fazemos porque não queremos. Porque não conhecemos o poder que ele colocou lá dentro. O poder não é nosso. Nós nos julgávamos uns fraquinhos, uns pouco dotados. Tem gente que é tão orgulhosa que para mascarar o orgulho se acha pouco dotada, de tão orgulhoso que é. Então ele acha que ele não vale nada, mas é por orgulho, porque eu não sei o que ele queria ser. Então,
vocês têm a graça de receber no coração o poder de Deus, que lhes mostrará qual plantinha deste vasto jardim poderá florescer e qual deverá ser melhor cuidada e resguardada nesse tempo. Veja, a plantinha que é plantinha, que não serve, que é fraquinha, ele não diz arranque e jogue fora. Ele diz: você tem a graça de receber no coração o poder de Deus. Portanto, esse poder lhe mostrará qual plantinha desse vasto jardim poderá florescer e qual deverá ser melhor cuidada e resguardada. Não é para jogar fora, é para cuidar melhor dela, para resguardar melhor. E resguardada neste tempo, mostrará que bela flor esconde uma erva daninha, e qual simples flor guarda em si as sementes das que proverão muita cura e sabedoria. Então, tanto a erva daninha quanto aquelas que vão produzir cura e sabedoria, todas essas sementes têm direito a germinar. Todas. Se Deus as fez, todas têm direito. E você não tem que estar julgando uma ou outra, deixar uma morrer porque não vai dar nada. Você não tem que fazer isto. Porque Deus não faz isto com nenhum de nós. Olha, para um ser dar errado, precisa mesmo que ele não queira. Porque Deus não larga dele até o fim. São tempos de olhar o próprio jardim das virtudes e dos aspectos internos, assim como o jardim no qual suas consciências estão semeadas. Assim como nós estamos num jardim, não é? Nós temos o nosso próprio jardim. Nós somos também um jardim ambulante. E dentro do nosso jardim está o Criador pôs ali muita coisa. E você vai aprender no jardim geral a lidar com você. Mas não esqueça que tudo aquilo que você faz na vida geral, você vai ter que fazer dentro de você também, ao mesmo tempo, né? Pelo que diz aqui. São tempos de olhar o próprio jardim das virtudes e aspectos internos, assim como o jardim no qual suas consciências estão semeadas. Naquele jardim grande, com olhos de profunda sabedoria e união com Deus. Tudo isso, se a gente não se une com aquela coisa que cria tudo, a gente se perde, hein? Porque acaba não entendendo desse processo. Isso é um processo muito complexo e que pode ficar simples de uma hora para outra, de repente. Mas se você tira a coisa daí e põe em Deus, você não pode esquecer que você faz parte dessa criação e que tudo faz parte de uma criação. E se você ficar só na criação, só em você, não vai dar certo. Porque é muito complexo. Com coisas que nós desconhecemos. E que parece que continuaremos a desconhecer. Então você vai lidar com tudo isso, é conectado com o ponto de... a fonte, com o divino, com Deus, ou com a criação, como quiser chamar. Mas não é com isto que você tem que estar comprometido, você está lá, buscando estar lá. São tempos de olhar o próprio jardim das virtudes e aspectos internos, assim como o jardim no qual suas consciências são semeadas, com olhos de profunda sabedoria e união com Deus. Porque os jardins da evolução não se assemelham aos jardins deste mundo. Os jardins deste mundo são para este mundo, são para produzir coisas para este mundo. Mas os jardins de Deus,
que deram este mundo aqui também, os jardins de Deus servem para muitas outras coisas. E você tem que estar coligado é lá em cima. Para isso, unam-se a Deus em oração e contemplem cada sementinha ao seu redor e no seu interior. Então, nós estamos habituados a contemplar coisas importantes, não? Ele está dizendo que é preciso aquela atitude de contemplação, de união, de penetração, e a oração contemplando cada sementinha ao seu redor e ao seu interior. Então, enquanto você está no trabalho de contemplação, deve ter partes suas que estão contemplando todas as sementinhas que estão em volta. E todas as sementinhas que estão no seu interior para nascer. Isso tudo precisa da nossa contemplação. Isso tudo precisa da nossa disposição de estar unindo-se com aquilo. Não é só o Cristo, não é só a Maria, não é só a natureza. Enquanto você contempla isso, você deve estar contemplando todas as sementinhas que estão em redor. Veja que passo, hein, no trabalho da contemplação. Então, você tem todas as sementinhas que estão em redor para contemplar. E as sementinhas também que estão dentro de você, que você não conhece, nunca viu, não sabe o que vão ser, não sabe quando vão brotar, não sabe que plantas vão dar, você não sabe nada. E é aí que você está usando sabedoria. Porque é isso que sabe tudo, está esperando que você amadureça para que você fique sabendo as coisas. Porque com a experiência do início da criação, isso de ensinar para aquele que podia ser demônio muita coisa, ele virou demônio, né? Vocês já sabem disso. Então isso não vai mais acontecer. Então você precisa estar bem humilde, bem, quando está fazendo o melhor de si, está cuidando de tudo aquilo que parece que não tem importância, para aí você poder crescer sem perigo, crescer sem estar ameaçado. E ele diz: como jardineiro deste cosmos infinito, eu os guiarei. Então, se parece muito impossível isso, ele está dizendo que, como jardineiro deste cosmos infinito, eu os guiarei. Agora, ou tem fé ou não tem fé. Para não só aceitar, acreditar e saber que vai ser guiado, isso ou tem fé ou não tem fé, ninguém pode te explicar. Mas ele diz, como jardineiro deste cosmos infinito, eu os guiarei. Bom. Agora aqui, nós vamos não mudar de assunto. Vamos procurar, como falamos em mistérios, ali a uma certa altura, vamos olhar alguns pensamentos da mãe do ashram, que nós estamos estudando em 3 partilhas anteriores. E aqui vamos pegar alguns pensamentos dela que vão nos ajudar a vermos melhor essas coisas tão ocultas de São José. E aqui a mãe começa: plane bem alto
e descobrirá as grandes profundezas. Então, tem aquelas coisas que a gente não entende, que a gente não conhece, que são muito profundas. Então a mãe diz: plane bem alto. Não é voe bem alto, porque voe bem alto está fazendo movimento. Está dizendo plane. Plane é estar bem alto, quieto. Não é? Essa quietude que ela pede que seja aqui, você agora vai planar lá no alto. Plane bem alto e descobrirá as grandes profundezas. Então, tudo aquilo que você achou que era mistério, que você não entendia, porque a maior parte das coisas a gente não entende mesmo, o universo é infinito. Então, ali, você procure planar bem alto. Fique quieto no seu nível mais alto. Aqui a gente precisa aprender a ficar quieto aqui, no nosso nível, e depois precisa aprender a elevar a consciência o máximo e ficar quieto lá em cima. Isso que ela está pedindo, que está mudando já de ponto o trabalho. Então, plane bem alto e descobrirá as grandes profundezas. Tudo aquilo que aqui na Terra, com a nossa mente, a gente acha que é profundo demais e que a gente não entende, você fique bem quieto, mas fique quieto bem alto. E aí você vai descobrir as grandes profundezas. Quer dizer, assim a gente está diante dos mistérios. Nós temos tantos mistérios na vida, não? E na vida espiritual aprendemos tantos mistérios. Mistério você tem que aceitar e basta. Agora aqui ela está ensinando um passinho. Você fique quieto aqui, depois plane lá em cima. Fique bem quietinho lá em cima, não aqui, lá em cima, e você vai descobrir as grandes profundezas. Pois diz. O divino lá em cima, né? O divino se manifesta sobre a terra quando e onde quer que seja possível. O divino não se manifesta aqui só quando não é possível, só quando você não deixa. E não deixar é não acreditar também. É achar que você não é capaz. Achar que você é ruim demais, é achar que o mundo está assim. O divino não pode se manifestar aqui, porque não é possível. Se fosse possível, ele se manifestaria. O divino se manifesta em todos nós, sendo possível. Mas se não é possível, o divino se manifesta sobre a terra quando e onde quer que seja possível. Enfim, nós podemos atrair o divino se damos condições para ele estar aqui. Ou podemos afastá-lo se não damos condições para ele estar aqui. Isso precisa ficar claro, porque nós temos que tomar consciência de quando estamos dando possibilidades para uma coisa acontecer ou quando não estamos dando essa possibilidade. Milagre existe, milagre acontece, mas às vezes nós não permitimos, porque duvidamos, porque não estamos atentos, porque não queremos, porque não amamos o desconhecido, por tantas razões que nós temos no nosso interior. Então, o divino se manifesta sobre a terra quando e onde quer que seja possível. Vocês não viram a história de tantos místicos, tantos santos que viviam em países meio infernais, em países difíceis, e o divino desceu lá neles, naqueles países, naqueles lugares.
E vocês encontram outros países onde tudo é muito ordenado, muito bom, e o divino ali não desce. Então, ele desce onde quer que seja possível. E se ele não está em todos os lugares, nós precisamos perguntar, mas por que será que o divino não está aqui se mostrando? Por que será que o divino não está aqui agindo? Por que será que o divino não está aqui visível? Depois ela diz: abra-se cada vez mais para a força do divino, e seu trabalho progredirá firmemente rumo à perfeição. Para dizer para nós, abra-se cada vez mais para a força do divino, ela sabe que está falando com gente que nem sabe o que é divino, né? Nós já vimos nas partidas anteriores. Nós nem sabemos o que é este divino. Com tudo isso, abra-se cada vez mais para a força do divino, abra-se para isso que é divino, mesmo que você não saiba o que é, mesmo que você não tenha a menor ideia sobre isso, mesmo que você nunca tenha feito isso. Porque São José diz que ele pode aparecer assim e de repente mudar tudo. Então você se abra para isso que você nem sabe o que é. Não pense que saiba, porque ninguém sabe o que é o divino aqui. Então, abra-se para o divino. Cada vez mais, para a força do divino, e seu trabalho progredirá firmemente rumo à perfeição. Basta que você se abra para isso, se abra para essa perfeição, se abra para essa criação, e o seu trabalho vai progredindo firmemente rumo à perfeição. Ela não disse que o trabalho vai ser perfeito, hein? Entendamos-nos. Ela não disse, vai fazer nada de perfeito, mas vai progredindo firmemente rumo à perfeição. E como é que vai firmemente? É quando a gente não se cansa de esperar tudo aquilo que São José já ensinou. Então aqui ela já prossegue. Vê como a instrução é a mesma, mas como a instrução está espalhada pelo mundo todo. E de uma forma tão sábia que quem não conhece uma parte, conhece só a outra, se prepara do mesmo jeito. E depois aprende a juntar todas as partes. E aprende, e quanto mais aprende a juntar, quanto mais aprende a sintetizar, mais coisas vai tendo diante de si para aprender. A força está lá esperando para ser manifestada. Ela está esperando para ser manifestada. Devemos descobrir as novas formas através das quais ela pode se manifestar. Porque a forma como São Francisco usou, em parte nós já sabemos, né? Foi viver de nada, viver na floresta, no meio dos bichos, já sei. Então, aquilo é uma forma. Mas nós temos que descobrir as novas formas, através das quais a força poderá se manifestar. Hoje deve haver uma forma completamente diferente das que houve antes, né? Antes havia formas, você entrava num convento, São Francisco entrava na floresta, onde não havia ninguém, só havia os bichos, ele entrava lá. Era uma forma. Nós temos que descobrir as novas formas que estão disponíveis hoje. E hoje estão disponíveis formas mesmo dentro do ar contaminado. Hoje existem formas de você sentir o divino mesmo dentro de um rio poluído. Hoje existem formas de você
conhecer, encontrar o divino, mesmo no fundo do Oceano Pacífico, que é a lata de lixo do planeta. Mesmo lá dentro, tem uma forma para ele se manifestar. E hoje tem a nova forma, que é ele se manifestar num mundo e num ambiente que é inóspito. Inóspito. É numa paz inabalável que o verdadeiro poder pode ser encontrado. Então não tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com o que acontece no mundo, não tem nada a ver com o que a humanidade está fazendo. É numa paz inabalável dentro de você, em você, que o verdadeiro poder pode ser encontrado. Se nós estamos ficando para os tempos finais, o plano está contando que nós vamos encontrar o poder dentro de nós. Porque fora não vai encontrar, não. Você talvez não encontre o poder fora de você para se curar de uma doença. Como virão doenças que nós nem imaginamos. Isso que aconteceu até agora é apenas brincadeira, é apenas sinais. As doenças virão. E nós temos que encontrar a forma de lidar com elas todas. Temos que temos que encontrar a forma de lidar com tudo que aparecer. Existe essa possibilidade. Mas você só vai encontrar isto na paz inabalável. E nós estamos sendo provados nesse campo da paz o dia inteiro. O dia inteiro acontecem coisas que tiram a nossa paz. O dia inteiro, sob encomenda. E você vai ter que aprender a permanecer numa paz inabalável. E aí o poder vai ser encontrado para o que for necessário. Bem, ela falou estas coisas há muitos anos, mas parece que falou para agora, hein? Veja que no tempo real essas coisas são presentes. Uma tranquila persistência é o caminho seguro para o sucesso. Uma tranquila persistência. São José dizia, não se cansem de esperar. Lembram? Veja. Uma tranquila persistência é o caminho seguro para o sucesso. Não é outro caminho, é o da persistência, é o da espera, é o da paciência. E não canse de esperar. Um coração simples e fiel é uma grande dádiva. Então, um coração simples e fiel. Nos perguntemos, né, o que será um coração simples? O que será um coração fiel? Levem essa pergunta com vocês. Porque cada um de nós tem uma compreensão da simplicidade e da fidelidade. Então, cada um de nós entende uma coisa diferente por simplicidade e por fidelidade. Realmente, cada um de nós entende uma coisa segundo a nossa formação, segundo o caminho que percorremos, não é? Então, segundo o caminho que percorremos, hoje nós nos sentimos fiéis de um jeito. O outro percorreu outro caminho e hoje ele se torna fiel a alguma coisa, é de outro jeito. Então vocês vão ver o que é para vocês ser simples e o que é para vocês ser fiel. Porque se vocês encontram em vocês simplicidade e fidelidade, mesmo à sua maneira, isso foi uma grande dádiva. Porque se isso conseguiu surgir,
Mesmo a nossa maneira, se isso conseguiu surgir, isso vai poder ser trabalhado. Mas se isso não surge, não tem como ser trabalhado. E isso fica então latente, isso fica tudo no inconsciente para ser feito. E nós precisamos que tudo aconteça aqui também, não? A coisa tem que acontecer aqui, nesta dimensão, para você ir tendo a possibilidade de ir se elevando para as outras dimensões. Em cada coração, a presença do divino é a promessa de futuras e possíveis perfeições. Você não vai começar a trabalhar nenhuma perfeição enquanto no seu coração você não começar a sentir essa presença simples. Somente aqueles que já são muito sinceros sabem que não são completamente sinceros. Isso a mãe disse de muitas maneiras, não é? E aqui ela procura de novo. Somente aqueles que já são muito sinceros sabem que não são completamente sinceros. Então quem acha eu sou sincero, será? Então, somente aqueles que já são muito sinceros sabem que não são completamente sinceros. Que nós mentimos, e mentimos tanto que aquilo se torna verdade dentro de nós. Nós mentimos tanto, tantas encarnações seguidas, que numa encarnação aquela mentira se instalou como verdade. E é por isso que as verdades que nós achamos que conhecemos, as verdades que nós achamos que construímos, as verdades que nós sabemos que somos nós, se você acha que é, não é. Isso é uma chave importantíssima. É uma chave importantíssima e que é muito básica para a humildade. Nenhum ser humilde acha que ele é completamente sincero. E se ele não tivesse um mínimo de humildade, ele jamais saberia que não é sincero. Então, é preciso que a gente se enquadre num ponto de vista que não é desta terceira dimensão. Porque senão, se a gente não tem um outro ponto de vista que não tem nada a ver com essa dimensão, você não sai dela. E todos estão trabalhando, consciente ou inconscientemente, para se elevar de dimensão, para sair dessas dimensões. Porque parece que até uma certa dimensão, até a dimensão mental, as coisas vão ficar muito más. E é só de uma certa dimensão para cima que se vai ter harmonia, segurança e tudo isso que a gente está acostumado a ter por aqui. Agora, aqui ela diz uma coisa que dá uma chave para muitas outras. Ela diz: num tranquilo silêncio, a força é restaurada. Então, ela já falou do silêncio de todo jeito. Mas aqui ela está dizendo que num tranquilo silêncio, a força é restaurada. Então, quando você está se sentindo bem fraco, em vez de sair por aí gritando e pedindo ajuda, faça bem fraco, faça silêncio. Desfaleça de silêncio. Aí a sua força pode ser restaurada. No silêncio, tranquilo, a força é restaurada.
Então as pessoas que estavam tomando remédios, perguntando de remédios, claro, os remédios sim ajudam, mas parece que no profundo silêncio a força é restaurada. Ao acordar a cada manhã, oremos por um dia de plena consagração. É uma ideia que ela está dando. É uma ideia. Porque você, a cada manhã, pode orar para se consagrar. Se consagrar ao divino, se consagrar a uma coisa que não seja material. Ao acordar a cada manhã, oremos por um dia de plena consagração. Mesmo que você já seja formalmente consagrado, como a gente nunca é completamente sincero, de repente a gente se consagrou, mas faltou um pouquinho. Então, cada dia de manhã, cada vez que você acorda, a cada manhã, ela diz. Ela diz a cada manhã, porque a gente vem de uma espécie de mundo desconhecido, né? A gente desperta naquele momento, parece que o dia está começando. Então ali, ao acordar, naquele momento, você peça, ore para um dia de plena consagração. Cada dia peça isso, porque aí você vai aprendendo a se consagrar. Você vai aprendendo a se consagrar. E a gente não está totalmente consagrado, como não está totalmente entregue numa vida só. Isto é algo que vai acontecendo através das vidas. E esse através das vidas começa, segundo ela, a cada manhã. A cada momento que você desperta de manhã, recomeçou. Primeira coisa que deve passar é me reconsagro. Me reconsagro. Porque aí você vai se reconsagrando, espera-se que cada vez mais. Mas como você vem de algumas horas em que a ação externa não influiu muito, então você ali despertou, primeiro, me reconsagro ao divino. E antes de ir dormir toda a noite, devemos orar para que os erros que possamos ter cometido durante o dia não sejam mais repetidos no futuro. Então, antes de adormecer, ela está dando um conselho mesmo de fim de dia. Hoje teremos uma noite ainda bastante movimentada, não? Mas, depois da noite bastante movimentada, vamos adormecer e vamos segui-la um pouco. Antes de ir dormir toda a noite, devemos orar para que os erros que possamos ter cometido durante o dia não sejam repetidos no futuro. Olha, os erros que a gente fez estão feitos. E é só um ingênuo que vai achar que vai apagar. Porque no Akasha, no universo, não se apaga nada. Então é um ingênuo saber que erro não existe mais. O erro foi feito, está feito. Então, cada noite, antes de dormir, você peça que aqueles mesmos erros não sejam repetidos no futuro, porque isso já alivia muito. Os que já estão lá no Akasha, que já estão lá no dentro do estanque, onde quer que vocês achem que estão, aquilo já está lá, o universo vai resolver aquilo. Ou vai mandar para outro universo, ou vai mandar para o lixo cósmico. Existe o lixo cósmico também, que a gente não sabe onde é. Aquilo pode ir até para o lixo cósmico. E aqui então você ora e humildemente diz: os erros que possamos ter cometido durante o dia não sejam repetidos no futuro. Então dorme dizendo que, pedindo que os erros não sejam repetidos no futuro. Não importa se foram erros ou não, se foram o que foi cometido, que não seja cometido mais no futuro. E ao acordar de manhã,
oremos por um dia de plena consagração. Então você se ofereceu para não repetir os erros e quando acordou, você se ore para se consagrar mais um pouco. E isso repetido todos os dias, fazendo um processo. E muda a sua vida durante o dia e muda a sua vida durante a noite. Porque certas disciplinas mudam a vida da gente externa, outras mudam a vida interna, num plano ou no outro. Isto aqui você está disposto a mudar a sua vida durante o dia e durante a noite. E internamente você já fez outras entregas. Você já fez outras entregas e já está, não é? E aqui, para terminar o trabalho hoje, diz: mantenhamos ardendo em nosso coração o fogo do progresso. O fogo do progresso. Mantenha acesa essa chama dentro do coração. Mantenhamos ardendo em nosso coração o fogo do progresso. Isto é, nós temos que manter este fogo para ir progredindo. Porque a gente pode ir progredindo com tudo, sabe? Mesmo com os erros. Mas precisa manter o fogo do progresso. O progresso que é importante. Não são as situações. O importante é o progresso para você poder criar novas situações. O progresso, sair daquela situação, criar outra situação. Mantenhamos ardendo em nosso coração o fogo do progresso. Agora aqui, lá num certo dia, ela enviou este pensamento que tem a possibilidade de ser uma premonição. Ela diz o seguinte: todos os véus devem ser dissolvidos e a luz deve brilhar plenamente nos corações de todos. Veja como os planos superiores nos consideram. Sempre estão falando com todos. Depois de ter dito que as transformações acontecem de repente, que tudo acontece sem a gente esperar, que tudo acontece sem a gente entender, sem saber o que está fazendo. E depois de tudo isso, diz que todos os véus devem ser dissolvidos e a luz deve brilhar plenamente nos corações de todos. Essa é a previsão. Essa pode ser uma profecia. Agora, nós podemos contribuir para isso ou podemos não contribuir para isso. Podemos colaborar com isso ou podemos obstaculizar isto. Podemos criar obstáculos para isso. Isso está em nós. Mas a ideia geral, a premonição ou a profecia é que todos os véus devem ser dissolvidos e a luz deve brilhar plenamente nos corações de todos. Então não vamos perder tempo e não vamos usar o tempo de forma que isso, em vez de se aproximar, se afaste. Ou que isso, em vez de acontecer, leve mais tempo. Tudo isso depende de nós. Tudo isso está na nossa liberdade relativa, que se chama livre-arbítrio. Está no nosso livre-arbítrio. Porque capacidade para compreender já temos. Disposição para ouvir e para refletir sobre a coisa já estamos demonstrando. E agora precisa saber o que queremos realmente.
Muito obrigado a todos, então.